Aleluia, nós estamos numa campanha Palavras que Curam. A palavra de Deus, ela tem poder para curar, tem poder para transformar vidas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7 e o verso 31. Aleluia. Marcos capítulo de número 7 e o verso 31. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, deixa eu dar um aviso para o pessoal. A Indec colocou um ponto de ônibus aí, na frente. Então isso quer dizer o seguinte, que essa parte da frente é do ônibus agora. Então se você parar aí, pode acontecer duas coisas. O ônibus pode bater em você, além de você ficar com prejuízo, ainda vai pagar uma multa, porque tem uma distância que não pode estacionar para o ônibus poder parar. Então fique de olho. Vocês que gostam de... Não, pastor, eu gosto de parar lá fora para me sair rapidão. Então agora você vai parar aqui dentro ou para lá do outro lado para você sair rapidão. Ou, não sei aí como é que está seu bolso, paga uma multa, tá bom? Só avisando. Marcos capítulo de número 7, verso 31 diz: Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia, a região de 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de falar, e lhe pediram que colocasse a mão sobre ele e o curasse. E Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs o dedo nos ouvidos do homem, em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. E olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abre-se. E no mesmo instante o homem passou a ouvir perfeitamente, e sua língua ficou livre, e ele começou a falar com clareza. Amém? Esse texto aqui é um texto poderoso, e Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com você nessa noite. A palavra, ela vai dizer que algumas pessoas trouxeram o homem que era surdo, e algumas traduções diz que ele era mudo também. Ele tinha, o nosso texto que acabamos de ler diz que ele tinha dificuldade de falar, mas a maioria das Bíblias diz que esse homem era surdo e era mudo. Ele não conseguia ouvir. E por ele não conseguir ouvir, ele não conseguia falar. E é um dos problemas espirituais que existe dentro da igreja, no meio cristão, é que as pessoas estão praticamente como esse homem. Ela não consegue ouvir, não consegue ouvir aquilo que Deus tem para falar. E por elas não conseguir ouvir, elas não conseguem gerar uma fé poderosa no coração dela, porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falar. Esse homem não conseguia ouvir,
e automaticamente ele não conseguia falar. Pastor, eu não estou entendendo, presta atenção numa coisa. Jesus Cristo, certa vez ele disse que a boca fala do que o coração está cheio. O coração, quando a Bíblia fala de coração nesse sentido, ela não está falando do coração, músculo que bombeia sangue para o restante do corpo. Ela está falando da mente, coração aqui é mente. Então a gente pode traduzir o seguinte: Jesus falando que a boca fala daquilo que a mente está cheia. E se eu não consigo ouvir aquilo que Deus está falando, o meu coração está vazio. E se meu coração está vazio, eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada para profetizar, eu não tenho nada para dizer: Efatá, abre-te. No livro de Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia diz que havia tido uma batalha, onde o exército de Israel tinha perdido aquela batalha e ficou jogado ali naquele campo muitos homens, soldados mortos. Com o passar do tempo, aqueles corpos ficaram secos, assim como estava seco a nação de Israel. A Bíblia diz que Ezequiel estava sentado no rio, de frente ao rio Quebar. Ezequiel estava pensando: a nação está destruída, o povo de Deus estava destruído, não tem mais jeito. Talvez você entrou aqui com dificuldade, eu não sei, na sua família, no seu casamento, uma porta que você tanto esperou e não abriu. Eu não sei qual é a sua dificuldade, porque cada um tem uma dificuldade diferente. Acontece que o nosso fardo é sempre pesado, e muitas vezes a gente olha para aquela situação e a gente não vê resultado. A gente olha desacreditando, não tem mais jeito. Era a visão que Ezequiel estava vendo. Porque presta atenção uma coisa: se você só tem a visão, mas você não consegue ouvir, a única coisa que você vai ver é a dificuldade. Se você tem só a visão, mas você não consegue ouvir, você nunca vai ver, nunca vai entender. Quando Jesus começar a andar em sua direção sobre as águas, a palavra de Deus, ela diz que Pedro e os demais discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, e de repente Pedro, vem uma tempestade, começa a inundar o barco. Eles pensam que o barco vai afundar, porque além da tempestade, porque tem uma coisa seguinte, eu aprendi uma coisa: não existe nada ruim que não pode piorar. Sim ou não? Já viu aquela história que talvez vocês tenham falado: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E parece que o próprio Davi, ele escrevendo, ele diz que um abismo, ele chama outro abismo. Pedro, ele está ali, o barco está afundando, está chovendo bastante, e de repente começa a vir vento de um lado para o outro. Ele começa a ficar apavorado, mas no meio daquela tempestade, mais ou menos 3 horas da manhã, ele começa a ver um vulto branco andando sobre as águas. Ele olha e ele diz assim: é um fantasma. Ele grita: é um fantasma. Ele tem voz para falar. Aí Jesus diz: não é um fantasma, sou eu, Pedro. Ele agora vai ouvir. Se ele tivesse só vendo o vulto, mas ele não tivesse ouvindo, ele não ia entender, e ele não ia perceber que naquele momento era um momento de milagre na vida dele. Por isso que nós temos que olhar para a dificuldade, mas ouvindo a voz de Deus. Moisés, quando estava de frente ao mar vermelho, Faraó estava atrás dizendo assim: eu vou voltar, eu vim aqui buscar você, para que você
volte a viver a vida de escravidão que você tinha. Ele vê a dificuldade na frente, o mar vermelho, não tem como passar. Ele vê Faraó vindo com o seu exército, dizendo: agora você vai voltar e vai ser escravo de novo. Teu Deus te libertou, mas você vai ser escravo de novo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você está pensando em desistir, você está pensando em parar, você está pensando em virar escravo de novo, mas olha para Deus, escuta a voz de Deus, fala para Deus, escuta Ele falar. Moisés estava gritando: Senhor, e agora o que eu faço? Deus lá do alto, Ele diz: Moisés, Moisés, o que você tem nas tuas mãos? Senhor, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é esse bastão, essa vara, que eu já estou com 80 anos. Eu tenho essa vara para poder me apoiar e andar, é uma bengala. Aí Deus olha para ele e diz: escuta, Moisés, pega a vara, bate na água. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa ouvir a voz de Deus nessa noite, dando direção, aleluia, para que você possa bater no teu mar vermelho e ele se abrir. Voltando para Pedro, escuta agora Jesus falar e diz: olha, Pedro, sou eu. E Pedro diz: se é o Senhor. Pedro está fazendo uma prova. Se é o Senhor, me manda andar sobre as águas. E Jesus diz: come here, vem, venha. Pedro começa a andar, porque quando a gente escuta, quando a gente vê, quando a gente olha para Jesus, quando a gente escuta a voz de Jesus, a gente anda sobre a tempestade. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Isaías capítulo 40, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. A águia, que a Bíblia compara eu e você, é a única ave que no meio da tempestade, ela não fica por baixo. No meio da tempestade, os pássaros, eles se recolhem, eles vão para os ninhos, eles vão para as árvores, mas a águia não. A águia, ela voa sobre a tempestade. Deixa eu dizer para você nessa noite: você pode estar passando por dificuldade, você pode estar passando pela tempestade, mas Deus está te capacitando a voar, a planar sobre essa tempestade. Glória a Deus. Voltando para Ezequiel está ali vendo a destruição. O povo estava escravo dos babilônicos. Ezequiel foi na terceira leva de escravo. A primeira leva foi a Daniel. A segunda foi Jeremias. E a terceira foi Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel estava caído, mas existia o poder de Deus naquele momento. Eu não sei como é que está o teu coração nessa noite. Eu não sei como é que está a tua esperança nessa noite. Talvez você tenha orado dizendo: Pai, as minhas forças estão acabando. Pai, eu não aguento mais. Eu não sei como é que está a tua situação nessa noite. Talvez a tua situação de tristeza, o teu coração de tristeza esteja igual ao coração de Ezequiel. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento que Ezequiel estava triste, o Espírito Santo veio sobre a vida dele e deu uma visão para ele e disse: pega Ezequiel numa visão e leva até a dificuldade dele. Olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, pode esses ossos reviverem? Pergunta difícil. Pode você sair dessa situação? Pastor, eu olho todos os lados e não consigo.
Eu não consigo ver o jeito dessa situação mudar. Eu não consigo ver o jeito dessa situação melhorar. Foi a pergunta que Deus fez para Ezequiel: pode esses ossos reviver? É como se Ezequiel estivesse dizendo: por mim não, mas o Senhor que sabe. Aí Deus vai mostrar um segredo poderoso, confirmado, sabe, pela física quântica, pela ciência. A ciência diz que as nossas palavras, ela tem energia e ela atrai aquilo que falamos. A ciência quântica. Mas Jesus disse diferente. Jesus já falava de ciência quântica na Bíblia. Ele já dizia diferente: aquilo que você, assim como o homem pensa, assim ele será. Se você pensa que é por isso que o diabo ele põe tristeza no teu coração. É por isso que o diabo ele faz as coisas ficarem gigantes, para que você possa se transformar pequeno. Mas eu quero dizer para você que em Deus você é grande. Em Deus você é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz: em Deus eu sou mais do que vencedor. Mas existe um segredo. Quando Ezequiel diz assim: Senhor, tu sabes, Deus diz: abre a tua boca e profetiza. Fala. Porque boca travada, ela não atrai o fluir de Deus na nossa vida. É por isso que você talvez não entendeu o poder que tem a oração. Porque a oração é você falar para Deus: mas pastor, eu preciso falar. Deus não sabe, mas quando você fala, você atrai aquilo que Deus tem para a tua vida. Quando você fala, você destrava a porta de Efésios capítulo 1 e o verso 3, as janelas dos céus. Esse homem aqui, do texto, ele tinha dois problemas. Ele não ouvia e ele não falava. Parece a gente, não é? A gente vem, Deus fala, Deus fala, Deus fala, e a gente não escuta. E por a gente não escutar, a gente não consegue mudar a atmosfera ao nosso redor. A Bíblia diz que quando o Espírito chega para Ezequiel, diz para Ezequiel: profetiza, ou seja, fala a essa dificuldade. Deus está me dando autoridade nessa noite, aleluia, para que você saia. Ezequiel olha por aquele vale de ossos bem seco. Você já viu o osso seco? Lá no sertão do Ceará a gente via, o gado morria. E ficava um tempo lá, você pegava aquele osso, Altamir, seco, não fedia nada, não tinha vida. Era assim que estava a nação de Israel. Aí a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar. E quando ele profetizou, a Bíblia diz, sabe o que aconteceu? O Espírito veio sobre aquele monte de ossos secos e começou a ligar. Você imagina o barulho, olha o barulho.
pedaços de mão para um lado, de braço para o outro, fêmur de um lado, a cabeça do outro. E quando Ezequiel falou, começou a profetizar: tenha vida, tenha vida, tenha vida, tenha vida, tenha vida. Começou a vir a mão do corpo, a mão do corpo começou a vir para o braço começou a ligar no corpo, a perna, o fêmur começou a ficar, e o Espírito Santo começou a vir ligar cada osso no seu osso. E aí o Espírito disse de novo: continua a profetizar. E a Bíblia, e eu profetizei, Ezequiel disse, e começou a vir nervo, começou a vir músculo, aleluia, começou a vir pele, e de repente aquele exército, ele se levantou e começou a marchar no nome do nosso Senhor, nosso Deus. Eu quero dizer para você, quando você tomar autoridade e começar a ouvir a palavra de Deus e abrir a tua boca, milagres vão começar a acontecer na tua casa, na tua família, portas vão começar a serem abertas. Ei, você está me ouvindo? Olha para o seu irmão e pergunta: você está ouvindo Deus falar? Aleluia. A Bíblia diz, nem vem, a Bíblia diz que Jesus, ele fez duas coisas. Jesus primeiro, ele afasta, olha o que diz aí, põe na tela, 33, Jesus afastou o homem da multidão para ficar a sós com ele. Você olha para o seu parente e fala assim: não vai dar certo, seu casamento acabou, você não tem mais idade para entrar no mercado de emprego. Sabe o que Jesus está fazendo nessa noite? Está te separando dessa multidão para você ficar a sós com Ele, porque só a sós com Jesus a gente sai da distração da multidão e começa a ouvir a voz de Deus. Ei, aquelas pessoas que não sonham o teu sonho, as pessoas que não sonham o sonho que Deus colocou no teu coração, sai do meio dela, comece a ouvir a voz de Deus. Se ouvir a voz do homem, eu não estaria nem aqui hoje. Quando eu fui assumir a minha primeira igreja, fala: você vai para aquela cidade, você vai deixar tudo aqui, você vai para aquela cidade que mata o pastor. Mas tem uma coisa diferente. Quando você escuta a voz de Deus, até no deserto você celebra vitória, aleluia. Não dá certo para ninguém, mas se Deus mandou você fazer, vai dar certo em nome de Jesus. Mas todo mundo tentou, todo mundo está tentando, aleluia. Mas você não é todo mundo. Você já ouviu quando você era pequeno? Você chegava em casa, aí dizia: mãe, compra aquilo para mim. Todo mundo lá na escola está tendo, aí sua mãe olha para você e diz assim: você não é todo mundo. Ei, Deus está dizendo para você, o diabo está dizendo: todo mundo já tentou e não deu certo, todo mundo está perdendo nessa área, mas Deus está dizendo para você: você não é todo mundo, você é filho, você é filha de Deus, aleluia. Você não é todo mundo, Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida, aleluia. A Bíblia diz que Deus pega o homem, sai da multidão para ficar. Acredita que eu notei isso agora? Olha, Jesus o afastou da multidão para ficar sós com Ele. Quem quer ficar sós com Jesus nessa noite? Aleluia. É Ele, é por Ele. Quando nós ficamos a sós com Jesus, acontece coisa assim que a gente fala assim: não, que
coisa esquisita. Pessoal, parece que não, né? Mas eu já fui muito em monte. E no monte, às vezes, quando você vai lá buscar Deus, às vezes tem uma coisa esquisita. Você ia lá e pegava assim, sabe, no meio do nada, de repente você começava um tempo ali orando. Aí você olhava lá, os gravetos, tudo estava tudo neon. Quem já viu essa experiência? Coisa esquisita. Deus, Ele faz coisa esquisita. Aí você pegava um negócio assim, ficava brincando assim, o que é isso? Né? Antes dos chineses, japoneses inventar aquele negócio neon, Deus já estava ali na natureza. Vai orar que você vê. Dá vontade de você pegar ir no meio do mato, pegar um monte de graveto, colar tudo sabe, no seu quarto lá, começar a orar, e agora vai brilhar, você não precisa nem pagar. A Bíblia diz que Jesus, Ele chama aquele homem, Ele chega do homem lá e coloca o dedo no ouvido dele. Aí a Bíblia diz, olha o que ele faz: pôs o dedo no seu ouvido do homem, em seguida ele fez, cuspiu, abre a boca. Nojento, sim ou não? Esquisito, sim ou não? Deus trabalha de maneira, não é do jeito que você quer, é do jeito dele, aleluia. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal. Não é do teu jeito, você está esperando que seja do seu jeito. Deus está dizendo, é do meu jeito. Seu jeito não dá certo, é do meu jeito. Ele cospe, abre a boca, aí diz uma palavra aramaica. Jesus era estudioso, falava 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Ele vai falar agora uma palavra aramaica. Ele vai dizer Efatá. Sabe, eu vou falar para você nessa noite. Coloca assim sua mão. Olha, Deus está dizendo para você nessa noite, aquilo que está travado, aleluia, aquilo que está encostado, aquilo que você olha e a porta não consegue abrir, Deus está dizendo para você nessa noite a mesma coisa que Ele disse para esse homem: Efatá, abre-te em nome de Jesus. Efatá, abre-te em nome de Jesus. Que os teus olhos espirituais comecem a abrir e ver aquilo que Deus tem para a tua vida. Que teu ouvido espiritual comece a abrir e ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida. Que os teus olhos comecem a enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Que a tua boca comece a se abrir e profetizar aquilo que Deus tem para a tua vida. Efatá, abre-te em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nessa palavra? Eu poderia falar bastante coisa aqui, mas eu não quero. Eu quero orar para você, para as coisas começarem a se abrir na tua vida, porque você já entendeu. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: Efatá, abre-te. Teus ouvidos espirituais vão começar a se abrir para ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai estar, sabe, lá na sua casa, e de repente o Espírito Santo vai começar a falar, e você vai ouvir a voz do Espírito Santo. E a partir do momento que você ouvir, você vai falar como profeta. Na minha casa mando eu, e Deus não é o diabo. Aqui não tem espírito de confusão. No início da minha conversão, estava casado com a minha querida esposa, e a gente passou um tempo que
que o ambiente da minha casa era muito pesado. A gente via demônio. Eu via demônio. E aí eu sempre gostei de ler. Eu acordava de madrugada muitas vezes, e eu via uma das minhas filhas, ela sentada no berço, pequena, lembra disso? Sentada no berço, a luz desligada, nós estávamos dormindo, a luz desligada, ela sentada no berço e conversando. Aí eu acordei naquele dia, quando eu acordei, eu liguei a luz, e ela começou a chorar. E eu falei, por que você está chorando? E ela falou, porque eu estava falando com um homenzinho, e quando você ligou a luz, ele foi embora. E a partir daquele momento começou a ter uma opressão espiritual dentro da minha casa. No outro dia eu fui lá na cidade e comprei um monte de livros sobre batalha espiritual, Rebecca Brown, porcos na sala, e li aquilo tudo lá, e eu começava a ver demônios dentro de casa. E aí eu chamei uma irmã, que era uma irmã da como é que é o nome dessa igreja aqui embaixo aqui? Deus e Amor, uma irmã de oração, para ela orar lá. Ela foi lá, orou. As pessoas, só para você ter uma ideia, as pessoas vinham de São Paulo. Nós morávamos no Santo Antônio, quando não tinha nada, só era mato. As pessoas vinham de São Paulo, entravam naquelas quebradas para ela orar. Chamei ela para orar na minha casa. Ela orou, não aconteceu nada. E aí eu comecei a chorar dentro de casa. Comecei a orar. E aí Deus falou, você tem autoridade, eu te dei autoridade. Deus começou a falar comigo na oração. E Deus falou você tem autoridade, abre a tua boca. Eu me levantei, e aí, se você acredita no mundo espiritual ou não, está tudo certo. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que vi. Eu levantei, e Deus abriu os meus olhos assim, espirituais. Eu comecei a ver, sabe, dentro de casa, demônios como morcego. E naquele dia Deus me deu uma autoridade tão grande, porque eu estava chorando desesperado. O que eu faço? Como é que eu vou libertar minha filha? Que a minha filha começou a ficar pequena, menor do que essa menina aí. Eu seguro, do tamanho daquele rapazinho lá. Eu segurava ela, ela tinha uma força. Eu levantei naquele dia com autoridade. Eu fui incômodo por cômodo, dizendo, em nome de Jesus, Satanás, eu te dou uma ordem. Eu ouvi uma voz de Deus, e agora eu estou falando, em nome de Jesus, para a sala. Eu entrei no banheiro, em nome de Jesus, para a sala. Eu entrei no outro quarto, todos os demônios, em nome de Jesus, para a sala. E depois que eu juntei todo mundo lá na frente, lá, a gangue toda, eu abri a porta e disse, em nome de Jesus, eu digo, Satanás, você e seus demônios, sai da minha casa agora, em nome de Jesus. Pá. Saiu. Naquele dia eu não tive mais nenhum problema. Sabe por quê? Porque naquele dia o efatá de Deus aconteceu, tocou no meu ouvido. Eu comecei a ouvir a voz de Deus e comecei a falar. Tocou na minha boca e disse, profetiza. Eu comecei a falar. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por você nessa noite. O altar está aberto. Se você quiser vir aqui, o altar está aberto. Eu vou orar por você. Não vou demorar, mas aproveite, é o seu dia, ou é a sua noite. Eu não quero demorar, mas se você quiser receber uma oração, o efatá de Deus, portas vão se abrir. Pode vir. Portas vão se abrir. Aleluia. Deus, quero declarar teu nome. Aleluia, vem. Sobre toda mente e coração. Aleluia. Pode vir, vem. Eu quero orar por você nessa noite. Pois sei que existe paz em tua presença. Aleluia.
pode vir. Só os instrumentos. Isso. Fecha teus olhos, eu vou orar aqui por você. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, Senhor, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, toda área da vida dessa pessoa, Deus, que está travada, em nome de Jesus eu digo agora, Efatá, vai se abrindo agora em nome de Jesus. Pai de amor, Pai eterno e todo-poderoso, eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar, Senhor, que o Senhor venha derramar da Tua graça, que o Senhor venha derramar do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Coloca as Tuas mãos agora na vida da Tua igreja, Pai, que o Efatá, ó Deus, venha acontecer, ó Deus, que portas que estão fechadas comece a se abrir, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Senhor, derrama da Tua graça, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo, Pai. Eu oro neste momento, ó Deus, pela vida da Tua igreja. Eu oro neste momento, ó Deus, pela vida do Teu povo agora, ó Pai, que portas comece a se abrir agora, em nome de Jesus. Satanás, eu repreendo agora todo mal agora, em nome de Cristo Jesus agora, todo mal, tudo aquilo que tem prendido, ó Deus, a vida do Teu servo, da Tua serva, eu repreendo agora em nome de Jesus. Vai saindo agora todo o peso, vai saindo agora todo o peso de pecado, em nome de Jesus. Se o diabo, ó Deus, estava trabalhando na vida desta pessoa, Efatá, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Cristo Jesus, sai agora, derrama do Teu Espírito Santo, derrama da Tua graça, derrama do Teu poder, ó Pai. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, vai soprando do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Vai curando agora, Pai, vai restaurando agora, vai abrindo portas agora, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Vai tocando nessa noite, Deus. Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, sopra nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Vai abençoando, vai derramando da Tua graça. Eu repreendo toda a opressão, eu repreendo, ó Pai, toda obra maligna agora, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço nessa noite, ó Pai, toda a opressão do diabo, ó Pai, que tem oprimido, ó Deus, a vida, ó Deus, do Teu povo, a vida do Teu servo, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai tocando agora, Pai, em nome de Cristo Jesus. Vai tocando agora, Pai, em nome de Jesus. Vai tocando agora. Deus de poder, Deus eterno e todo-poderoso, derrama da Tua graça, derrama do Teu poder, derrama da Tua glória. Espírito Santo, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Satanás, solte a mente desta pessoa, solte a vida desta pessoa. Efatá, em nome de Jesus. Efatá, abre as portas, liberta agora, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Efatá. Teu nome é cura. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que nessa noite o Espírito Santo venha abrir seu ouvido para ouvir a direção que Deus tem para a tua vida. Que nessa noite o Espírito Santo venha sobre a tua vida, abrir a tua boca, para que você tenha autoridade de profetizar sobre a tua casa, sobre a sua vida, aleluia, sobre os teus problemas. Amém, amém. Coloque a mão assim. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu oro nessa noite, Pai, te agradecendo por tudo aquilo que eu sei que o Senhor fez no mundo espiritual. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, dá um glória a Deus, aleluia, vai na paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.